minha querida Marília, bem-vinda. Já nos encontramos nas redações da vida. Daniele também. Olá. Tudo bom? Boa tarde, bem-vindas ao Roda. Né? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Marília. Né? Um tema realmente delicado, né? Mas que eu acho importante. Quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais a gente puder abordar esse assunto, né? Eu acho que a gente tem que abordar esses assuntos, né? Porque, na verdade, não se resume a um assunto só. Né? Ele tem vários desdobramentos, né? E hoje a gente tem um evento muito especial, né? Que é um livro que vai ser lançado hoje, 20 horas, né? No YouTube, né? Que é o Conecta Mulheres, que eu achei a ideia interessantíssima, estou super curioso aí, né? E vocês estão desenvolvendo, né, uma série de ações, né? Bom, primeiro eu queria ouvir de vocês, né, como é que está a nossa situação hoje em relação a esse tema, né, em relação a essa questão da violência contra o feminino. Como é que a gente avançou, a gente não avançou, a luta continua. Daniele e Marília, com vocês. Eu vou deixar a Daniele falar primeiro, porque hoje o evento que você citou é ela que conduz, né, o lançamento do livro Inventário Vermelho, e aí depois eu entro falando um pouco do projeto também que eu coordeno, que tem como missão o enfrentamento à violência. Então, Daniele, pode começar. Daniele, inclusive, está toda cenografada no vermelho, para já haver a lembrança do livro. Então, ela já veio toda conectada. Diga aí, Daniele, boa tarde. Olha, linda a capa. Mostre a capa aí, que eu fiquei curioso. Muito bonita. Muito bonito. Ele é um livro todo ilustrado, tá todo muito lindo. Tá. Gente, hoje a gente vai lançar esse livro, né? O Inventário Vermelho, Histórias de Mulheres e Contos de Tradição Oral. Esse livro é uma troca de correspondências entre mulheres, 6 mulheres da Bahia, contando histórias reais de violência de gênero, e que são respondidas por 21 contadoras de histórias do Brasil com contos de tradição oral. Então, esse livro é um desejo de jogar a luz, né, sobre essas histórias de violência, essas histórias que são jogadas para baixo do tapete das das casas de família, que é onde acontece ainda a maioria dos casos de violência doméstica, e de outras violências contra as mulheres, né, também. E também é um desejo de jogar alguma espécie de cura, né? Eu, como narradora de histórias, procuro sempre a cura nos contos de tradição. Quando você me pergunta se eu acho que as coisas avançaram, eu te diria que sim. De quando eu era criança para hoje, as coisas avançaram. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem fontes de denúncia, a gente tem a internet, a gente aprendeu a abrir a boca, a contar as nossas histórias, a falar, né, o que nos acontece. Então, eu acho que nesse sentido avançou. Assim, eu acho que nós mulheres estamos mais encorajadas, né? Não todas, é claro, mas eu acho que hoje já temos mais mulheres encorajadas a contar as suas histórias. O que eu acho que ainda está avançando a passos muito, muito lentos é o olhar da sociedade sobre essas histórias, porque nós, mulheres, ainda somos muito culpabilizadas pelas situações de violência, né? Ainda se escuta, né? Estuprada por quê? Que roupa ela estava usando? Gente, isso me dá uma angústia. Mas apanhou por aquela história de você transferir a culpa para o agredido ou a agredida, né? Isso é muito comum. Isso acontece muito com os homossexuais também. Foi assassinado porque deu vacilo, porque levou alguém para casa. Essa transferência, né, é uma questão cultural gravíssima. Daniela, você falou uma coisa que eu fiquei intrigado. Como é que você faz essa ponte do conto de tradição oral com o relato? Isso me deu uma curiosidade incrível. Eu nunca ouvi falar em nada parecido. Fiquei super curioso para ver o livro. Então, nós aqui que contamos histórias, a gente está muito... As pessoas pensam assim, contadoras de histórias. Biblioteca, escolas, espaços de leitura. Mas as histórias, gente, elas são saberes ancestrais. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, ouviu histórias quando era criança, teve esses saberes transmitidos e tudo. Então, nesses tempos de pandemia, é claro que essas questões da violência doméstica e da violência contra a mulher, de forma geral, estão na minha cabeça há muito tempo. Mas, durante a pandemia, eu ficava me perguntando muito aqui em casa, vendo os noticiários, as mortes de mulheres, principalmente o caso do menino Miguel, que caiu, né, do 18º andar, e a gente só via aquelas entrevistas da mãe sempre sozinha na TV, sozinha, ou com a avó, né, 2 mulheres ali tendo que dar conta disso, e eu ficava pensando assim, que histórias eu, como narradora, como contadora de histórias, poderia contar para essas mulheres? Que histórias eu contaria para a Mirtz, para a mãe de Miguel? Então, eu me conectei com com muitas contadoras de histórias do Brasil, grandes pesquisadoras, né, dos contos de tradição, e comecei a perguntar para elas, que história você contaria
Que história você contaria nessa situação? Então, no livro, a gente aborda várias formas de violência. A gente tem pedofilia, violência doméstica, a gente tem até uma história terrível de uma mulher que foi decapitada, e aí as pessoas vão dizer assim, poxa, mas botou essa história no livro, mas uma das nossas autoras acordou de manhã e essa mulher estava na porta da casa dela. Ela se deparou com essa situação, por isso essa situação está no livro. Então, eu fiz essa conexão perguntando para essas mulheres que pesquisam as histórias e que, como eu, acreditam que nos contos é possível encontrar as experiências necessárias para lidar com as histórias de hoje. Na ancestralidade, a gente pode encontrar as experiências para lidar com os nossos problemas de hoje. Então, eu pedi para que essas mulheres respondessem essas cartas de violência com os contos de tradição. E, gente, tem histórias muito violentas no livro, porque a gente não tinha como não ter essas histórias. Claro. Mas as respostas são extremamente curativas. As histórias isso é importante. muito bonitas. Inclusive, assim, a gente escreveu o livro todo, todas nós que escrevemos o livro, né? Que são 6 autoras aqui de Salvador, fora as 21 que responderam. Nós tivemos muito cuidado, assim, para não romantizar essas histórias de violência, para não fetichizar, porque tem fetiche em cima da violência contra a mulher. Tem séries inteiras, que é uma loucura, entendeu? Esse negócio agora virou mania, isso, né? Depois daquele tom de cinza, aquela miséria, entendeu? Agora então, toda hora chega um tom de preto, tom de não sei o quê, tom de azul, agora virou moda essa loucura. Né? Então, essa coisa que você falou é importante, não é isso, claro. Essa ideia de contar, jogar luz, porque contar já é curar. Dizer, abrir a boca já é curar. Mas aí ainda a gente tem as histórias, né, que esse arcabouço ancestral mesmo, gente. A gente não pode perder o olho para a ancestralidade, para as experiências da humanidade. E os contos de tradição oral têm isso. E tira a gente, né, de um lugar e amplia para um universo, para a história, né? Isso é muito importante, né? Porque coloca a gente até numa proximidade com o sagrado, né? Com algo que já é da própria história da humanidade. Diga aí, Faustão. E consegue, Guerreiro, enfrentar o grande problema da violência contra a mulher, que é o contar, né? Acho que o grande problema da violência contra a mulher hoje é a quantidade de mulheres que não têm coragem de denunciar. A quantidade de mulheres que, ou por uma dependência emocional, ou por como vai ser vista na sociedade, ou por causa de um filho, ela não consegue fazer essa denúncia. Aí Marília entra em cena com um aplicativo que está resolvendo esse tipo de problema, né? Eu acho que assim, contar é libertador. Principalmente para quem conta, viu, bicho? Porque você consegue se livrar de um fantasma. Você vai continuar se tratando para o resto da vida, porque realmente é um trauma muito difícil de superar. Mas aí a gente consegue descobrir um espaço que a gente possa contar em segurança, não é isso, Marília? Exatamente. Eu sou jornalista de formação, o Daniele vem aí das letras, né, da contação de histórias, mas eu sou jornalista de formação. O Guerreiro até comentou que a gente se encontrou em algumas redações. E hoje eu trabalho no Instituto Asmina. Lá eu coordeno um projeto chamado Penhas, que é esse projeto que talvez dê essa coragem para contar, porque é um espaço seguro, privado, anônimo. A mulher pode entrar lá e contar a sua história, não ser identificada de forma nenhuma, e vai encontrar uma rede de mulheres, são mais de 6 mil usuárias hoje, dispostas a conversar, a acolher, a orientar com alguma informação, né? Mulheres que já passaram por situações de violência, mulheres que ainda não passaram, mas que estão lá para ajudar nessa escuta. Então, a gente acha que é fundamental, além da coragem, né, para contar, ter a rede de apoio, porque a mulher não pode ser culpabilizada, ela não pode ser revitimizada, ela tem que ter informação de qualidade por onde acessar esses serviços, né? Onde tem uma ajuda jurídica ou psicológica gratuita. Muitas mulheres não têm condições de pagar determinados serviços. Então, dentro do Penhas, a gente dá essa orientação, mas as mulheres que estão na rede, elas também fazem por si só esse trabalho. E é muito interessante ver histórias tão violentas, tão difíceis mesmo, assim. Muitas vezes eu fico mexida ao ler o feed de interação entre as usuárias e me deparar com algumas histórias, mas ver que elas estão ali, uma a outra se apoiando, assim. Eu acho que é um pouco dessa conexão que o Inventário Vermelho também está trazendo agora para o livro, mas é muito bom ver no aplicativo ali uma interação em tempo real, essa interação acontecendo, né? Essa força mútua entre Marília, mulheres. você acabou de me dar uma ideia que eu não sei nem se já existe, né? Mas eu acho que eu vou roubar a sua ideia. Eu vou fazer um LGBTQIA+, porque eu acho que está precisando. Justo. Entendeu? Eu não sei se existe também, mas não, eu acho mas que é que tem que rolar, tem. Mas voltando aqui, eu li uma coisa super interessante do aplicativo, que você pode gravar no momento real, e isso virar uma prova quando você vai fazer uma denúncia. Eu adorei isso. Achei isso muito interessante. A gente tem alguns instrumentos, né, que a gente chama de pedido de ajuda.
além desse lugar onde elas podem trocar informações e, enfim, situações... E ter o acolhimento, vida, etc., né? Exatamente. Esse é um momento de pedido de ajuda que ela pode gravar a prova, ela pode ligar para 190 imediatamente, ligar para a polícia em situação de perigo, e ela pode também acionar 5 guardiões, são pessoas da confiança dela, que ela vai avisar previamente, né? Olha, estou cadastrando você aqui porque na situação de perigo você vai receber um SMS com a minha localização. Então, se ela, porventura, não puder ligar para ninguém, né? Não conseguir mandar mensagem, é só ela clicar nesse botão dentro do aplicativo, que essas pessoas são acionadas na hora, e aí vem ao encontro dela, né, para esse socorro. Então, são algumas ferramentas... Maravilha. Antes da gente seguir, eu queria que você dissesse logo como é que se acessa esse aplicativo. Se você tiver celular Android, iOS, é só ir lá na loja, né, na Play Store, na Apple Store, e baixar o Penhas. É gratuito, você baixa rapidinho, não pesa seu celular, e você pode ter esse acesso, né, a mulheres de todo o Brasil para conversar sobre violência doméstica e violência contra a mulher, violência de gênero. E outra coisa, você bota tanta porcaria no celular que pesa, entendeu? A gente enche o celular de bomba, entendeu? Eu ontem fiz uma limpeza, domingo eu fiz uma limpeza, várias pessoas me ligaram, por que você está me tirando? Eu digo, porque eu não aguento mais tanta coisa. Essa carência. Pessoas deprimidas, eu digo, não. Daniele, você vai estar lançando o Inventário Vermelho hoje, não é isso? Sim. 20 horas, qual é o canal do YouTube? Projeto Inventário Vermelho, gente. A gente tinha colocado Inventário Vermelho, mas aí aparece um monte de joguinhos de videogame, então a gente botou Projeto Inventário Vermelho. Entrem lá, se inscrevam no canal e entrem, porque vai ser às 20 horas. Eu e mais umas 20 autoras que estão no livro, todas não poderão estar, mas pelo menos umas 20 autoras estarão presentes para a gente contar as histórias das histórias do livro, né? Como ele foi feito, como ele foi pensado, porque a gente colocou as histórias de um determinado jeito... Né? Então, ele vai ser nesse horário aí, vai ter muitas histórias interessantes, e a gente também vai debater, né, um pouco esse tema da violência. Claro. E Daniele, todas as histórias começam com uma história de amor, pelo menos para uma das partes, né? Porque às vezes a doença do agressor, ela é tão meticulosa que ele escolhe a pessoa para ele ter aquele poder, para ele ter aquele controle, mas normalmente começa com uma história de amor, pelo menos de um dos lados, né? A gente falou do aplicativo, mas eu acho que assim, o grande fator, assim, porque as pessoas falam, aumentou o número de violência, tem aumentado, continua aumentando, estamos num momento terrível. E a única coisa que vai fazer diminuir isso, na minha opinião, é as pessoas falarem. E eu acho que você ler essas histórias, você tinha que botar no final do livro o aplicativo, porque acho que as pessoas lendo essas histórias, elas se encorajam e denunciam. Você acha que tem esse efeito de manada, vamos dizer assim? Eu acho que tem, sim. Eu acho que as mulheres vão se identificar com as histórias que estão no livro. Inclusive, a gente conta histórias de pedofilia, mulheres que sofreram violência racial no momento do parto, violência obstétrica, são tantos tipos de violência. Gente, eu digo a vocês, nem eu sabia de algumas coisas. E eu acho que as mulheres vão se identificar, sim, e eu achei super boa essa ideia. Inclusive, a gente vai mandar uns livros aí para o aplicativo Penha, para as mulheres, né? Vocês fazerem o que vocês quiserem com esses livros, fazer essa conexão nas redes também, né? Porque a gente sabe que hoje as redes digitais são esse espaço, né? Os aplicativos já têm estudos mostrando que as mulheres se sentem mais confiantes em denunciar através de aplicativos do que em ligação ou na delegacia. Então, se nós, organizações da sociedade civil, estamos mobilizadas para isso, vamos fazer essas conexões aí nas redes que nós temos. E a prova que uma mulher corajosa encoraja outras mulheres é a história de João de Deus, por exemplo. Né? Uma denúncia, 2 surgiram 97, sei lá. Então, assim, essa onda que a gente tem que provocar. Né? Essa onda que a gente tem que provocar de rebelião mesmo. Né? Essas coisas assim, a gente tem que dizer... E tirar isso, Faustão, do lugar do normal. A gente está vivendo no país, o grande problema do país hoje é que muitas coisas estão sendo colocadas no lugar da loucura e no lugar da normalização. Então a gente acaba naturalizando situações que não podem ser naturalizadas. Né? Então eu acho que é importante isso, né? Que a gente sempre diga, olha, não dá para ser assim, corte entendeu? E outra coisa que eu queria ouvir um pouco vocês, né, antes de a gente ir para o intervalo, a educação. Eu sempre penso que esse trabalho tem que começar na escola. Eu acho que o empoderamento feminino tem que começar nos bancos escolares. Claro que dentro da própria família, óbvio, né, que eu acho que isso tem que começar desde cedo, porque a questão cultural é muito forte, né? Às vezes uma mulher
ela cresce, ela vai para uma escola e ela desenvolve, né, essa situação da não denúncia, né, da aceitação. Tem inclusive um livro aí horroroso da filha de Edir Macedo, não sei quem é, que é um negócio como manter seu casamento, que é uma das coisas mais absurdas, eu acho que o nome é esse, que diz que a mulher tem que se submeter a tudo. A gente tem uma onda aí danada, mas voltando aqui, então como é que isso pode entrar na educação? Ou seja, você já desenvolve na mulher esse sentimento, né, de que ela tem que se manter, que isso não pode, diga, Faustão. E educar a gente também, né? Os homens. Os homens quando você está na ambiente de sala de aula, você já ensina a gente como deve ser feito, né? Uhum. É isso, não é uma questão das mulheres. Violência da mulher não é um problema da mulher, é um problema de toda a sociedade. Então, acho sim também, Guerreiro, que essa educação vem de lá da base, assim, tanto doméstica, né, no âmbito de dentro de casa, mas também das escolas. A gente tem projetos de lei aí, né, tentativas de colocar a violência doméstica, a violência contra a mulher, a educação sexual, né, no currículo básico, e uma série de retrocessos de conservadorismo também querendo barrar esses avanços, mas eu acho que a sociedade já está no estado de cobrar isso, assim, sabe, de fazer disso um mandamento, assim, realmente é básico no currículo, porque vai ter alterações positivas para toda a sociedade daqui a uns anos. A gente vai poder ver isso. Esse avanço que Daniele citou, né, de ser mínimo, assim, em determinados âmbitos, mas eu acho que uma vez estando no currículo, isso vai ter reflexos maravilhosos no futuro. Então, vamos lutar por isso. A discussão está aí. Faustão colocou uma questão que eu acho que a gente pode voltar com ela no intervalo, né? É a educação dos homens, né? Como é que é essa relação dos homens com esse empoderamento, né, feminino, com essa questão da mulher, né? Qual é o nó que tem aí que leva a essas situações de violência, inclusive recorrentes, né? A gente vê casos de agressões aí e que a mulher sai de casa, volta para casa, apanha, volta para casa, ou seja, e esse homem continua ele termina um relacionamento, né? E sem falar nos casos de suicídio, né? De homens que chegam a assassinar suas companheiras e depois se matam porque não aguentam essa situação, não aguentam conviver. Diga aí, Faustão. Sabe outra coisa bizarra, Guilherme? Muitas relações abusivas, às vezes as mulheres conseguem até dar um fim nessa relação, mas às vezes esses ex-agressores, eles conseguem ter manipular a distância, velho. Fazer as pessoas sofrerem, ameaçar. Bicho, é terrível, velho. É um negócio, é patológico, é uma coisa assim. Não falta assunto, mandem suas mensagens, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com Daniele e Marília para continuar discutindo. Hoje, 20 horas, Inventário Vermelho, lançamento no YouTube, né? E também vocês se ligarem no aplicativo Penha. A gente vai falar mais sobre esses temas todos. Eu me lembrei, Faustão, de uma coisa que não tem nada a ver, né? Que quando eu era adolescente, a gente ia, acho que era para mutar, e mutar não tinha luz. E era uma experiência absurda, porque você vê à noite, sem luz, o céu é outra leitura, rapaz. É uma coisa linda, né? Quando você a lua está totalmente escuro, você olha para o céu, você vê um céu que você não vê no mundo urbano mais. Como você enxerga as coisas, né? É incrível. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema de hoje. Vamos, eu tenho uma mensagem aqui. Vamos lá. Temos sim. Dan Black fala, quero muito esse livro, admiro Marília e Daniele, né, no caso. Grinildo Santos fala, meninas, parabéns pelo trabalho, apoio que as vítimas que sofrem essa violência mais precisam para romper esse ciclo. Sobre o fato de espalhar forma e denunciar anonimamente, existem bares e restaurantes que criam códigos para que as mulheres denunciem de forma segura se estão sofrendo algum tipo de agressão. Genial, é verdade. Isso tem que ser um trabalho em conjunto de aplicativo, bar, tudo que tiver. Elane fala, falamos muito de educação da mulher, mas devemos principalmente educar a sociedade, vamos falar disso também. E Paulo Barbosa lembra que o nome do livro da filha de Edir Macedo é Casamento Blindado, pelo amor de Deus. Até isso tem arma no nome já. Blindado, né? Já precisa, né? E Alexandre Henrique, que é o nome do aplicativo, aí vou deixar a Marília falar, né? Bom, o aplicativo é o Penhas, com S, inspirado na Lei Maria da Penha, que inclusive no dia 7 de agosto completa 15 anos. Então, realmente é uma data assim, a se celebrar, né? Uma conquista muito importante. A gente tem que reforçar que a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência, né? Não é só a violência física, a gente fala mais dessas agressões, mas tem a violência moral, patrimonial, que significa depredar algum bem, interceptar, né, algum objeto dessa mulher, no sentido de ter ela ali presa nessa situação. Tem a violência psicológica, né, que muitas vezes, mesmo após terminado o relacionamento, mantém essa mulher também nessa situação de vulnerabilidade. Então, vários tipos de violência previstas na Maria da Penha, e que não diz só
respeito a uma relação amorosa, né, conjugal, mas também uma relação familiar entre pais, tios, mãe, enfim. Então, é para proteger a mulher. E, Marília, não esqueçamos das relações profissionais, que muitas vezes é encarregada de violência, entendeu? É uma coisa que também é muito forte. Recentemente eu estava lendo que essa questão do assédio é gravíssimo, né? Hoje continua sendo, e não é só o assédio moral, tem vários, é um negócio bem complicado. Bom, eu deixei aqui eu e Faustão, né, uma questão para vocês, assim, o homem, né, como elemento também, né, que precisa ser educado. Como é que está essa situação? Eu gostei do ouvinte, falou da sociedade, eu gostei. Sociedade, de um modo geral. A gente não vamos ficar só em homem e mulher, não. Tem todas as variantes aí, mas como é que a sociedade precisa... Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu assim, meu Deus, como é que pode um LGBTQIA+ apoiar o presidente, né? Tem distorção para todo lado, mas de qualquer maneira, né, eu queria ouvir de vocês assim, o masculino nessa história, como é que vocês enxergam? Vou falar aqui primeiro. Então, eu vejo, né, durante o processo de escrita do livro e de olhar para o livro, é claro que a gente nunca tem como não pensar nessa questão do privilégio masculino. O homem que agride a mulher, ele é olhado às vezes até como um herói, um homem que honrou, né, que se honrou, que foi macho e que fez uma coisa que era necessária, afinal de contas, aquela mulher merecia. Mas na escrita do livro eu comecei a olhar também como um lugar de muita angústia. Também essa questão da educação masculina, a gente precisa olhar com muito cuidado para isso, porque da mesma forma que a gente está educando as mulheres para aceitarem a violência, né? Tem uma música da Carol Conká que ela diz assim, com 5 anos eu já sabia que a mulher que não fazia janta apanhava. Então a gente já é educada para isso. Eu acho que também tem uma naturalização nessa educação dos meninos pequenos que acham que tem um poder sobre as mulheres, às vezes sobre as mães. Eu participei de um projeto chamado Mulheres do Paraguaçu, em que a gente fazia rodas de mulheres para contar suas histórias, não só de violência, suas histórias de vida. E para vocês terem uma ideia do quanto é forte essa coisa da opressão masculina, da figura masculina, que as mulheres contavam suas histórias. Se tivesse um homem presente, as mulheres já não contavam com a mesma riqueza de detalhes. E vejam só, esse homem podia ser um menino, podia ser uma criança do sexo masculino. Então, eu acho que a gente precisa olhar muito para essa educação dos meninos, dos homens, e eliminar essa ideia de que privilégio é privilégio, gente. Esse privilégio não está sendo privilégio para ninguém. Esse privilégio está nos destruindo, está matando mulheres, está matando crianças, está destruindo famílias e está destruindo os homens também. Né? É claro que nós, muito mais, numa proporção muito maior, mas esse privilégio não é um privilégio, é só uma ideia de privilégio, de poder, de manutenção do poder. Então, a gente tem que olhar para a educação. E, assim, isso que você falou antes da escola, a escola tem que ser muito esse espaço, porque como os privilégios são mantidos e os segredos da violência muitas vezes são mantidos na família, é difícil lidar com isso. Mas a escola deveria, né, ser esse lugar, a gente tem que lutar por isso, para que essa ideia comece a mudar, né? Essa educação comece a mudar. Marília? Uma outra coisa que eu gosto de falar sempre assim nesse debate para chamar os homens e a sociedade de forma geral é que as pessoas precisam se implicar. Eu tenho colegas, né, na questão do racismo, né, eu sou uma mulher negra, que falam assim, mas eu não me sinto à vontade para falar sobre isso, eu não tenho um lugar de fala, né? Falei, velho, você é uma pessoa que vive no Brasil, tem 30 anos, uma pessoa adulta, como você não tem lugar de fala? Assim, do seu lugar de fala, de onde você vem, do seu repertório, você pode falar das relações que você tem no seu ambiente de trabalho, não tem nenhuma pessoa negra no seu ambiente de trabalho, e isso é sintomático, e você pode falar sobre isso. Então, no caso dos homens, muitas vezes eu acho que na questão da violência contra a mulher, né, eles veem que esse é um problema das mulheres, quando, na verdade, muitas vezes eles são omissos, né? Eles não se implicam porque tem medo de perder certo prestígio ali entre o grupo de amigos, tem medo de ser sancionado, né? De alguma forma, assim, ser retaliado no grupo. Então, eu acho que é um pouco assumir esse protagonismo, assumir esse lugar de fala, assim, e entrar na questão, porque é uma questão que diz respeito a todo mundo, de fato. E como a Daniela disse, não tem privilégio, assim, ninguém sai imune à violência, porque é uma situação que decresce, né, o poder de toda a sociedade. É uma situação realmente muito, muito triste. A gente que vê os relatos diários de mulheres se sente muitas vezes impotente. Então, é realmente nessa partilha e nesse implicar que eu acho que a questão pode mudar um pouco.
Tem muitas violências que assim, a gente não conhece, que são silenciosas, além da violência física mesmo, da violência psicológica. Eu estava lendo outro dia um negócio que eu achei interessantíssimo. E como a gente tem que ter cuidado, que era o macho palestrante. Gente, eu nunca ri tanto na minha vida como os homens interrompem as mulheres, como eles falam mais alto, como repete o que ela disse como se fosse ele estivesse dizendo. Então, são tantas violências, né, Daniele? Por exemplo, eu sei que no seu livro, especificamente, não vai ter esse tipo de violência, talvez, mas, assim, já estamos sempre pensar nos outros volumes do livro, porque as violências são inúmeras, né? Sim, são muitas violências. Inclusive, quando a gente pensou em fazer o livro, a gente pensou em todas essas violências assim que não são tão comuns para colocar. Só que como o livro ele tem esse teor de correspondência, de carta, de escrita de cartas, a gente acabou contando as histórias mais pessoais, as histórias mais próximas. Aconteceu com minha mãe, aconteceu comigo, aconteceu com minha tia. Né? A gente tem no livro uma história que é contada pela Jamira Muniz, né, que inclusive é a coordenadora do Espaço Cultural Alagados, que é uma das autoras presente uma figura no livro. Que eu conheço há 40 anos, faz um trabalho excepcional ali. É a mãe de Alagados, eu chamo sempre ela assim. Que maravilha. Ela é uma figura incrível. E uma das histórias que ela coloca é uma história de violência do nome, vou contar rapidinho aqui, gente. É uma mãe, ela pede para o marido ir registrar a filha com um nome. Só que o marido ele tem uma amante que está dando à luz no mesmo dia. Uma amante não, outra esposa, porque a mulher acho que é outra esposa dele, não é nem assim que sabe. E aí ele vai e troca o nome das filhas na hora de registrar. Só que como a mãe dessa mulher da carta, ela não sabe ler, ele não conta para ela que ele registrou com o nome trocado. E ela fica a menina fica até os 9, 10 anos de idade. Não, mentira, até os 6 anos de idade, sendo chamada pelo nome que a mãe achava que era o nome dela, só que quando ela entra na escola e olha o registro, ela não tem aquele nome. Loucura. Então a gente pensa assim, ela não tem aquele nome, ela descobre na escola, e aí ela vive Quantas mulheres agredidas numa história só, né? Ela vive tanta violência porque o sonho dela é ir para a escola, é estudar, e ela pensa, eu não vou poder ficar na escola porque se não é meu nome, esse não sou eu. E aí toda essa questão do nome que vai interferindo na vida dela, né? E depois ela vem a trabalhar com as crianças com essa questão da identidade, porque ela sofreu isso, então ela transforma isso numa coisa, né? Ela consegue transformar isso numa coisa boa, mas, gente, olha o nível de agressão que uma mulher pode sofrer, né? E a gente nem pensa sobre isso. A identidade dela está em xeque aí, né? Impressionante, né? É um negócio gravíssimo, né? É uma a identidade dela, o analfabetismo da mãe, a outra que não sabe que o marido está tendo outra filha. Gente, surreal. Marília, deixa eu lhe perguntar uma coisa que é lugar comum, né? Que a mulher empoderada assusta o homem. Né? Tem um pouco esse mito, vai ficar sozinha, nenhum homem vai ter coragem de enfrentar. Deve ser para não encorajar ela. Não, mas eu estou dizendo assim, eu estou lhe dizendo porque isso é um mote que se fala muito, né? Você vai ficar muito independente, vai ficar sozinha, tem um pouco essa ameaça, né? Velada por aí. Não gosto de mulher assim não, viu? Cuidado, aí você está muito poderosa, entendeu? O que é isso? Dê um pouco uma leitura sobre essa história. Eu já ouvi muito isso, mas é isso. Eu acho que relacionamento não é troféu, né? Então, excelente. Não dependo disso para o meu comportamento. Eu acho que nenhuma mulher deveria depender dessas condições para ter o comportamento tal ou tal. Hoje de manhã, inclusive, eu acordei com a notícia, né, da Joyce Hasselman falando que ela não é mulher de bandido, né? E, tipo, dizendo que por isso ela não sofreu violência doméstica. A gente ouve essas falas, assim, né? No intervalo a gente estava... Mais uma vez, a culpada da violência é a mulher, né? Se é mulher de malandro, pode ser agredida. Se fez alguma coisa, agiu de alguma forma, estava pedindo para ser ela deve dormir no beliche, né? Deve dormir no beliche. Pela queda, diga. Então, essas situações a gente não pode aceitar, assim. E quem fala isso realmente está num outro tempo, assim, num tempo onde as mulheres não tinham direitos, não exigiam seus direitos. E hoje vai ter mulher empoderada assim, vai ter mulher reivindicando o seu lugar. E eu acho que é isso que a gente tem que lutar aqui. A dificuldade de alguns homens de terem chefes mulheres, né? Assim, outros casamentos em que o cara fica desempregado, a mulher está sustentando a casa, não suporta e termina a relação, né? Inclusive, tem agora na pandemia, Guerreiro, com essa questão de muita gente desempregada, né? Muitos homens também, muitas mulheres, enfim, os arranjos familiares foram impactados por conta dessa questão financeira. A gente recebeu muitas mulheres sofrendo violência, né? E
alegando isso. Ah, não, ele está desempregado, ele perdeu a cabeça, ele não tinha esse comportamento, ele ficou mais agressivo depois que se viu nessa condição. E por mais que, sim, se justifique em partes por isso, a gente não pode naturalizar esses comportamentos e aceitar, né? Tem que procurar ajuda psicológica, você, homem, tem que se entender, né, no porquê de estar mais violento com sua mulher diante desse desemprego. Então, eu acho que esse se implicar, que eu falei um pouco antes, parte daí também, né? É um compromisso que a sociedade deve assumir com o fim da violência. Sem dúvida. Daniele, eu queria novamente que estamos aqui com Daniele Andrade, com Marília Moreira, né? Daniele vai estar lançando hoje o Inventário Vermelho, a partir das 20 horas. Também, hein? Aí, ó, tá mostrando. E você vê com um cenário típico, né? Ali são várias coisas, né? Eu gosto por causa disso, muito né? Bom. Quem tá em casa, Daniela, tá uma coisa que Marília passou assim rapidamente, né? Pandemia complicou a situação? Com certeza, né? Quando a gente pensa que a maioria dos casos de agressão acontecem dentro de casa e que as mulheres agora estão passando a maior parte do tempo com seus agressores, a gente vê que a situação complicou, e não foi pouco, né? Complicou muito. Eu não tenho certeza das estatísticas, mas eu acho que foi mais de 40%, né, Marília? Dos casos de violência contra mulheres e crianças. Que eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, é que a violência contra a mulher, ela se estende para os filhos, né? A gente tem uma romantização muito grande da infância. Ai, criança, bonitinho, tarará, tarará. Mas muitas vezes uma criança vai e relata um caso de violência e ela não é ouvida. Você tem uma menininha em casa, ou um menino, porque os meninos também sofrem, né? Por exemplo, aquela criança super ingênua, e você acha ela um anjo, e aí ela vem e te conta uma coisa absurda sobre uma gosma que titio derramou nela, passou, sabe? Uma coisa tão estranha que você pensa, como é que essa criança sabe disso? E aí você não ouve a criança. Você diz, não, ela inventou. Como é que ela inventou se ela não tem repertório para inventar isso? Essa coisa de adulto, não fique falando isso não, imagina. Não fale sobre isso, sabe? Então, eu acho que na pandemia aumentou, sim, a violência, aumentaram os casos de violência contra as mulheres e contra as crianças. Eu acho que os casos de pedofilia, de abuso sexual aumentaram muito, assim. E as escolas, né? O fato de das crianças não poderem estar indo para a escola, que é onde se descobre muitas vezes esses casos. Exatamente. É o ponto onde se encontra, né? Deixa o cenário ainda mais aterrorizante, assim, deixa mais assustador. A gente tem que estar bem atenta. Rapaz, Marília, eu queria que você convidasse o pessoal aí, desse o toque do aplicativo, né? E também outras formas, né, de denúncia. Eu acho interessante. Só rapidinho, isso. Raulino, é uma pergunta de Raulino. Além do 180, tem outro canal para denunciar casos de violência contra a mulher? Sim, né? Temos o aplicativo. O que mais? Sim. Olha, a gente tem um 80, que é para esse registro nacional, então é muito importante que se faça as denúncias por lá, porque é onde o governo tem as estatísticas, né? Tem os números de denúncia, a gente tem os balanços aí anuais, semestrais. 190 para casos de urgência, emergência, se está em uma situação de perigo iminente, assim, a mulher está sendo agredida agora, tem que ligar para a polícia, né? Não eu acho que a gente não pode fazer a denúncia à revelia da mulher. Eu acho que tem que respeitar também a autonomia dessa mulher, né? Muitas vezes tem ali relações que a gente não entende, situações que a gente não entende. Então, conversar primeiro. Você não vai fazer uma denúncia anônima sem antes conversar com essa mulher. Eu acho que é preciso ter essa primeira conversa. Mas uma vez que ela está numa situação de agressão, é ligar para a polícia, 190. E o Penhas é justamente esse lugar, né? Esse aplicativo onde você, pessoa que sofre violência ou não, vai buscar informações. Então, se você precisa de uma assistência psicológica, né, orientar alguém sobre uma assistência psicológica, vai lá, olha, mora em tal cidade, que serviço eu posso procurar? Então, lá você encontra isso. Diga, Faustão. Ainda sobre o aplicativo, Mariana Moreira pergunta, os 5 guardiões devem saber quem é o outro, os outros 4? Um deve saber não quem é o outro? Não necessariamente. Lá você vai adicionar os números de celular de cada pessoa, elas não precisam se conhecer. Por exemplo, você pode adicionar a sua avó, sua mãe, a sua colega de trabalho, mas é bom que você avise antes, né, que você está adicionando para eles terem ciência do que se trata. E aí, na situação de violência, quando você acionar o botão de pânico, como a gente chama, eles vão receber, né, essas pessoas vão receber um SMS com o seu endereço, podendo ir até o seu encontro. Valeu, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês. Daniele, eu acho que o programa de hoje foi super importante. Viu? Muito obrigada. Bom lançamento, bom trabalho também, Marília. Obrigada. Grande beijo. O Roda está sempre de portas abertas para vocês. Qualquer iniciativa nova, qualquer coisa que vocês queiram divulgar, certo? A gente está aqui. Babi faz essa ponte e a gente está aqui à disposição. Sempre. Obrigado. Agora, Medrado entra na área e a gente volta amanhã
Não sei se o Jonga volta por causa do negócio de Ivete, né? A gente vai ter que Eu acho que eu não venho amanhã. amanhã. Eu acho que eu vou estar na estrada amanhã na hora do programa. Mas depois você só anda na estrada, a sua situação está muito delicada, viu? Mande tirar aquele caranguejo de Aracaju, que é aquele apavorante. Bom, minha gente, um grande abraço aí para todo mundo. Beijão, amanhã a gente tá de volta. Beijo, Obrigado. Gente. Beijo, meninas. Obrigado. Tchau, tchau.